Olá, bom dia jovens! Estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Gerson e vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre o ambiente agredido. O nosso meio ambiente vem sendo agredido há vários séculos. Faz muito tempo, que o ser humano vem se apropriando da natureza em seu benefício e não se importando com as consequências. Que consequências? É a que a gente vai falar agora. Primeiramente, desde épocas passadas, o tipo de agressão ao nosso meio ambiente mais comum foi o desmatamento. O desmatamento, ele tem como as principais consequências a diminuição das nossas florestas, das nossas plantas, que tem papel fundamental para nossa vida. As plantas ajudam a manter a temperatura ideal do planeta pela fotossíntese. Como isso acontece? As plantas, quando vão fazer a fotossíntese, elas retiram da atmosfera gás carbônico. Gás carbônico retiram da parte das raízes água e luz solar, que são os seus ingredientes para fazer a fotossíntese. Só relembrando. Resultado, ela produz glicose, que é seu alimento, e libera oxigênio, nos ajuda. As plantas não são os maiores produtores de oxigênio do nosso planeta. Elas só produzem um pouco, próximo de 10% do nosso oxigênio. Quem produz a maior parte do oxigênio que a gente respira são as algas no mar, certo? Mas as plantas, mesmo produzindo uma quantidade menor do que as algas, não deixam de ser importantes nessa questão da mudança climática. Por as plantas retirarem o gás carbônico da atmosfera, elas ajudam a equilibrar a temperatura do nosso planeta. Mas por que o gás carbônico ele é tão importante assim nessa questão de temperatura? O gás carbônico ele é o gás que mais retém calor do nosso planeta. Por exemplo, o nosso planeta vizinho, Vênus, tem uma atmosfera composta de gás carbônico. E por conta dessa atmosfera de Vênus composta de gás carbônico, se tornou mais quente que Mercúrio, que é mais próximo do Sol. Então, para você ter uma ideia como o gás carbônico ele retém calor. Então, é importante ter gás carbônico na nossa atmosfera para reter o calor? Sim. Eu vou já falar aqui na questão do efeito estufa. Mas, desde muito tempo, desde da questão do desmatamento, que está diminuindo nossas florestas, nossas plantas, nossa vegetação, começou a transformar ainda mais nosso planeta, mudar as mudanças climáticas, desde a Revolução Industrial, que é o segundo tópico que a gente vai ver agora. Ou o terceiro tópico. O próximo tópico que a gente vai ver é a camada de ozônio e os CFCs. O que é esse CFC? São os clorofluorcarbonetos, que desde 1929 começaram a ser introduzidos no mercado, como forma de desodorantes, aerosóis em geral. Os clorofluorcarbonetos também é os que tem nos ar-condicionados, refrigeradores. Qual é o problema dele? Eles são muito úteis na questão do comércio, consumismo, mas o problema desses clorofluorcarbonetos é que quando eles chegam na atmosfera, exatamente na estratosfera, onde fica o O3, a camada de ozônio, uma única molécula de clorofluorcarboneto tem a capacidade de destruir mais de 100 mil moléculas de O3, que é a camada de ozônio. E onde é que está o problema? O problema está que a camada de ozônio, ela filtra os raios ultravioletas. Sem a camada de ozônio, a gente receberia a radiação solar sem nenhuma proteção. É a mesma coisa de você ir para a praia e não passar protetor solar. Você sabe que você vai se queimar, vai ficar com a pele dolorida, Então é a mesma coisa. O nosso planeta, sem a camada de ozônio, vai se queimar e vai ficar dolorido. Vai acelerar mutações, as plantas vão ter uma interrupção na fotossíntese, nem toda planta vai conseguir sobreviver devido à questão da camada de ozônio. Como eu falei no tópico anterior, as plantas são importantíssimas e a fotossíntese que elas fazem é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos no nosso planeta, porque retira o gás carbônico que está em excesso nas camadas da atmosfera, ok? O terceiro tópico é o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que deve acontecer para aquecer o nosso planeta. O efeito estufa acontecendo mantém uma temperatura ideal para que os seres vivos do nosso planeta possam sobreviver. Mas o problema nessa emissão do gás carbônico. O gás carbônico ou dióxido de carbono,
ele é o vilão nessa questão do efeito estufa. Por quê? Desde a Revolução Industrial, mudanças climáticas começaram a acontecer. O que foi? A temperatura do planeta começou a se alterar, aumentar. E segundo os cientistas, quanto mais tempo passa, quanto mais pessoas no planeta, mais consumismo, mais emitido gás carbônico. E quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais o efeito estufa se intensifica. Então ele retém mais calor. Se ele retém mais calor, é o que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que o aquecimento exagerado da Terra. Então é a intensificação do efeito estufa. Como acontece o efeito estufa na prática? Digamos que os raios solares são enviados 3 raios solares para o nosso planeta. 2 deles batem na Terra, reflete e volta. Um é retido pelo gás carbônico, ok? Mas o que é que está acontecendo? Pela emissão exagerada de gás carbônico, que é emitido sempre que há combustão, por exemplo, os combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, o gás, todos esses emitem uma quantidade de gás carbônico além da respiração dos seres vivos, que também libera gás carbônico. Então, quanto mais pessoas no mundo, mais liberação de gás carbônico. E quanto mais gás carbônico, mais retenção de calor. No momento, digamos que 2 raios estão refletindo na Terra e voltando. Mas se continuar como está, vai chegar um tempo que apenas um raio vai ser refletido e o outro vai ficar, fazendo com que o nosso planeta fique ainda mais quente. Okay? As consequências disso é que algumas plantas não vão sobreviver, mutações genéticas vão acontecer, derretimento das calotas polares, consequentemente cidades litorâneas vão desaparecer, espécies vão entrar em extinção e o ser humano só vai sobreviver o mais apto, como dizia Darwin. Ok? Então a nossa aula de hoje é essa. Até a próxima. Qualquer dúvida, pause e pesquise um pouco mais sobre a questão do aquecimento global que está acontecendo no nosso planeta. É uma realidade, não é algo que vai acontecer no futuro. Tchau, até a próxima.